Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos resolver uma questão que trata de polaridade e ligações químicas e foi uma questão que caiu no Enem de 2012. Espero que vocês gostem. Vamos lá? A questão diz o seguinte: quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Temos uma figura e a questão final. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza, e aí temos as 5 opções para escolher qual é a mais adequada. Bom, como eu disse no início, essa é uma questão que vai tratar de polaridade. Então, vou fazer uma breve revisão aqui, só para a gente relembrar alguns conceitos básicos para compreender essa questão. Se quisermos determinar a polaridade de uma molécula, ou seja, descobrir se ela é polar ou apolar, a gente precisa conhecer 3 informações fundamentais sobre essas moléculas, que são as seguintes. A primeira delas é a diferença de eletronegatividade entre os átomos que constituem essa molécula, ou seja, qual é a tendência de cada átomo a receber elétrons. A segunda é a geometria da molécula, que vai indicar para a gente o posicionamento de cada átomo nessa molécula. E com isso, a gente consegue obter o vetor momento dipolar, que é aquela seta que vai indicar o sentido da atração dos elétrons na ligação. Se o vetor momento dipolar for uma resultante diferente de zero, significa que a gente tem uma molécula polar. Se o vetor momento dipolar for igual a zero, temos uma molécula apolar. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos. A partir do arranjo tridimensional de algumas moléculas, a gente consegue perceber praticamente só olhando o que é apolar e o que é polar. Então, vamos lá, alguns exemplos. Nós temos o nitrogênio gasoso, N2, que é uma molécula simples e que é apolar. O dióxido de carbono, ou gás carbônico, CO2, que também é apolar. E o octano, que é um hidrocarboneto de cadeia longa, que é o principal constituinte da gasolina, o combustível, e que também tem um caráter apolar. Agora vamos para algumas moléculas polares. A primeira delas, mais simples, mais comum, é a molécula da água, que tem uma geometria angular, né? Não é simétrica, e, portanto, a gente tem ela tem um caráter polar. Segundo exemplo é o cloreto de hidrogênio, o HCl, que devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos hidrogênio e cloro, também é uma molécula polar. E por último, eu trouxe aqui como exemplo a molécula do ácido acético, que claramente, né, a gente observa que não tem uma simetria, então ela também é polar. Vamos então analisar a molécula do fosfolipídio. Coloquei aqui a estrutura de um fosfolipídio, nós vamos avaliar passo a passo o que compõe essa molécula. Vamos iniciar aqui com as extremidades, em que nós temos 2 cadeias de ácidos graxos. Então, são cadeias longas de carbono. Vou mostrar aqui 2 exemplos. Uma delas é o ácido palmítico e outra é o ácido linoleico. Uma cadeia saturada, outra insaturada. Ambas têm um caráter apolar, como a gente viu anteriormente. Elas estão ligadas a uma molécula de glicerol, sendo que aqui o glicerol vai perder seus 3 grupos OH para se ligar, respectivamente,
a essas duas cadeias de ácidos graxos e no outro lado a um grupo fosfato que vai estar ligado a um outro grupo X, que pode ser diferentes grupos, dependendo do fosfolipídio que vai ser formado. Então, um exemplo de grupo X, que pode estar associado ao fosfato, é a colina, que tem essa estrutura aqui. Nesse caso, a gente vai ter um fosfolipídio que a gente chama de lecitina, que é um dos principais componentes da gema do ovo. Então, esse grupo aqui, que eu vou representar aqui pela molécula, que é o fosfocolina, ele tem visivelmente um caráter polar, tá certo? Então, os fosfolipídios apresentam duas grandes caudas apolares, constituídas de ácidos graxos, e uma cabeça polar, que contém um grupo fosfato. Isso é facilmente perceptível se a gente analisa a molécula da lecitina, por exemplo. Então, a gente vê essas duas caudas, que são as cadeias de ácido graxo, que são apolares, parecem duas perninhas aí embaixo. No topo, a gente tem o grupo fosfato associado à colina, que tem caráter polar, e ligando essas duas extremidades, polar e apolar, a gente tem ali uma molécula de glicerol, que seria o pescocinho da nossa molécula. Agora eu vou utilizar as informações que a figura me deu. Então, vou usar uma lupa e vou me aproximar aqui da estrutura que a figura chamou de fosfolipídio. Ele tem esse visual aí. Se a gente observar, também é fácil perceber exatamente isso que a gente demonstrou. Tem duas caudas apolares e uma cabeça polar. E se a gente for observar, até que parece muito com a nossa molécula de lecitina. Vamos falar um pouquinho mais sobre a lecitina. Ela é um dos principais fosfolipídios, ela é o componente principal da membrana celular e das lipoproteínas, e ela é também um surfactante natural. O que é um surfactante? Vou dar um exemplo aqui para mostrar. Vamos lembrar novamente que a lecitina está presente na gema do ovo. A gente pode pensar numa experiência simples que a gente consegue fazer em casa mesmo, que é uma produção caseira de maionese. O que é a maionese? Ela é uma emulsão de óleo com vinagre. O vinagre é o ácido acético em meio aquoso, né, com água, e a gente sabe que essas duas moléculas, tanto o ácido acético como a água, são polares. O óleo tem uma natureza apolar. Então, a gente sabe que eles não vão se misturar, né? Por quê? Tem aquela regrinha de ouro, né? Semelhante dissolve semelhante. Isso significa que polar vai dissolver polar e apolar vai dissolver apolar. Então, se óleo é apolar, ele não vai conseguir se solubilizar no meio aquoso. Para isso, entra a lecitina ou fosfolipídio, né? O que ele vai fazer? Ele vai, várias moléculas de lecitina vão se organizar numa estrutura que a gente vai chamar de micela, que vai permitir que essa emulsão se torne estável. Então, termodinamicamente, é o melhor arranjo que essas moléculas de lecitina conseguem alcançar para conseguir deixar o óleo disperso no meio aquoso. Assim, a gente tem as cabeças, que são polares, viradas para o lado de fora, em contato com o meio aquoso, que também é polar, e do lado de dentro, a gente tem as caudas apolares em contato com o óleo, que também é apolar. E dessa forma, fica todo mundo feliz. Se a gente observar aqui na ilustração, o que o problema chama de lipossomo é uma estrutura até muito parecida com a micela, não é? O que a gente pode observar de diferença? Uma das principais diferenças é que no lipossomo a gente tem essa tal bicamada lipídica que o problema descreve. Ou seja, ao invés de ter só uma camada de fosfolipídios, a gente tem uma camada dupla e concêntrica de fosfolipídios, de forma que as cabeças todas vão ficar viradas para o meio aquoso e as caudas todas
apolares vão estar viradas para si mesmas. Outra diferença principal entre micela e lipossomo é que as micelas possuem um centro hidrofóbico, enquanto o centro dos lipossomas é hidrofílico, com a parte hidrofóbica apenas entre as bicamadas. Opa, peraí, a gente agora vai ter que falar sobre o que é hidrofílico e o que é hidrofóbico. Então vamos recorrer aqui a um glossário. Hidro significa água, filia significa atração e fobia é aversão. Então todo mundo que é hidrofílico, ou seja, que tem atração pela água, tem que ser assim como a água, polar. E todo mundo que é hidrofóbico, ou seja, que tem aversão à água, é apolar, tá certo? Mas e a molécula de fosfolipídio? Ela vai ser polar ou apolar? Vai ser hidrofílica ou hidrofóbica? Ela é chamada de anfifílica ou anfipática. Dois nomes novos, vamos lá recorrer ao glossário. Anfi significa ambos. A filia a gente já sabe que é atração e patia é paixão. Ou seja, a molécula do fosfolipídio, ela tem atração ou paixão por ambos, tanto pelas substâncias polares como pelas apolares. Então, a resposta para a nossa questão é a letra E. A natureza anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica. Então, pessoal, por hoje nos despedimos. Espero revê-los nos próximos. Estaremos aqui no canal, sempre aguardando por vocês. Um grande abraço e bons estudos!